Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de diagnóstico previdenciário. Nesta aula você vai aprender como realizar o diagnóstico previdenciário, ou seja, uma análise completa da vida contributiva do seu cliente perante o Regime Geral de Previdência Social, o INSS. E através desta análise detidamente, você vai buscar verificar se o seu cliente tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e, claro, qual o benefício mais vantajoso. Além do que, vai aprender quais são os documentos essenciais para realizar o diagnóstico previdenciário, que nada mais é do que um planejamento previdenciário. Vamos à aula? Então, o que é diagnóstico previdenciário? É o levantamento detalhado da situação previdenciária do cliente. Permite identificar direitos, lacunas e a melhor estratégia para a aposentadoria. Quais são os objetivos, então, do diagnóstico previdenciário? Garantir a escolha da regra mais vantajosa, evitar erros que possam gerar negativa do benefício, antecipar problemas que possam surgir no protocolo administrativo ou judicial. Diagnóstico previdenciário, o primeiro passo na advocacia previdenciária. É o alicerce para um planejamento previdenciário bem-sucedido. Ele representa a etapa inicial e mais importante na advocacia previdenciária, pois é nesse momento que o advogado identifica todas as informações necessárias para orientar seu cliente de forma segura e eficiente. Então isso é o diagnóstico previdenciário. É toda a análise da vida contributiva do seu cliente para, ao final, você demonstrar a ele, após a realização do diagnóstico previdenciário, que aquele é o melhor benefício. E que é isso, então, que você vai buscar, primeiramente, no INSS e, se for o caso, na Justiça. Seguindo, então, essa análise envolve levantamento detalhado de dados do cliente, a verificação de documentos, a identificação de direitos já adquiridos ou passíveis de aquisição, além de correção de possíveis erros ou lacunas que possam impactar negativamente o processo de aposentadoria. Sem essa etapa, o risco de falhas no planejamento ou indeferimento do benefício aumenta significativamente. Então é isso. Se você não fizer o planejamento previdenciário do seu cliente e tiver algum erro, alguma lacuna, algum período que não foi reconhecido, algum documento faltante, muito possivelmente o benefício vai ser indeferido. E para você reverter isso, seja na esfera administrativa ou mesmo judicial, ficará muito mais difícil. E em razão disso, muita insatisfação do seu cliente será gerada. Portanto, o planejamento previdenciário, o diagnóstico previdenciário, ele pode até ser demorado, mas a possibilidade de êxito é muito maior. Por que o diagnóstico é essencial? Primeiro, identificação de direitos. Durante o diagnóstico, o advogado analisa se o cliente possui direito adquirido. Isso significa o seguinte, que através do diagnóstico previdenciário, você pode verificar se o seu cliente não tem direito adquirido. Para quem não se recorda, direito adquirido é quando o cidadão preencheu os requisitos para determinado benefício, por exemplo, antes da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional número 103 de novembro de 2019. Se o cliente já preencheu os requisitos antes da reforma, é óbvio que ele tem direito adquirido. Portanto, não se aplicam as regras da reforma da Previdência Social, da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Esse também é um dos objetivos, então, do diagnóstico previdenciário. Possui direito adquirido à aposentadoria com base nas regras anteriores à reforma da Previdência, ou se ele se enquadra em alguma das regras de transição. Isso inclui análise de requisitos como idade, tempo de contribuição e carência. Lembrando que são 4 regras de transição. A regra do pedágio de 50%, a regra do pedágio de 100%, a regra da idade mínima progressiva e também a regra de transição dos pontos. Além disso, períodos que podem ter passados desapercebidos, como tempo rural, período que o cliente tenha trabalhado em atividade rural como segurado especial, serviço militar obrigatório ou atividades sem carteira assinada, são identificados e incluídos no planejamento. Portanto, é de suma importância você verificar com o cliente esses períodos, se teve trabalho como segurado especial na condição de agricultor, se serviu o exército, a marinha ou a aeronáutica, se teve períodos que não constam na carteira de trabalho, mas que porventura o cliente trabalhou efetivamente, se teve períodos reconhecidos em sentença trabalhista e mais, e óbvio, aqueles períodos em atividade especial, atividade insalubre, atividade periculosa, penosa. Então tudo isso você tem que verificar no diagnóstico previdenciário do seu cliente. Correção de inconsistências. Muitos clientes apresentam erro no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, como vínculos trabalhistas ausentes ou salários de contribuição incorretos. O diagnóstico permite detectar e corrigir esses problemas antes de protocolar o pedido. Atente-se para isso. Não é porque o documento é gerado pelo INSS, o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que ele contém tudo de forma perfeita. Não. Duvide disso.
Verifique o CNIS de forma detalhada para então, juntamente com os demais documentos do seu cliente, inclusive se for o caso, uma entrevista com o próprio cliente, verificar se aquele documento, o CNIS, está totalmente correto, se todos os vínculos estão lá, se aqueles salários de contribuição foram realmente com aqueles valores e, se for o caso, pedir então a correção dessas inconsistências antes de realizar o pedido administrativo da aposentadoria por tempo de contribuição. Exemplos de inconsistências comuns incluem datas de admissão e demissão erradas, períodos não computados pelo INSS, lacunas de contribuição. Esses erros são comuns de acontecer. Há situações em que existe a data de admissão do segurado, porém não existe a data de demissão. Aí você vai ter que pedir então a retificação do CNIS, a correção dessa inconsistência, demonstrando, se for o caso, através da CTPS, por exemplo, qual foi a data da saída da empresa, qual foi a data que o contrato de trabalho se encerrou. Por que isso é importante? Porque interfere no cálculo do tempo de contribuição. Então é importante que você verifique isso. Também verificar se todos os contratos constam lá no CNIS, se todos os salários de contribuição também estão lá registrados. Planejamento estratégico. Após analisar os dados, o advogado pode traçar o melhor caminho para o cliente alcançar sua aposentadoria, avaliando qual regra ou estratégia proporciona o maior benefício financeiro e o menor tempo de espera. O diagnóstico também permite antecipar quais documentos serão necessários, reduzindo o tempo de análise do INSS. Antecipação de problemas. Isso também é uma das análises do diagnóstico previdenciário. Você se antecipa aos problemas que podem ocorrer, tanto no protocolo administrativo, no pedido administrativo, quanto na esfera judicial. Uma análise cuidadosa evita surpresas desagradáveis, como indeferimentos por falta de comprovação de vínculo ou a concessão do benefício abaixo do esperado. O advogado pode, com antecedência, preparar recursos administrativos ou planejar uma eventual judicialização do caso. Os benefícios do diagnóstico previdenciário para o cliente. Quais são os benefícios, então, para o cliente do diagnóstico previdenciário? Segurança jurídica. O cliente compreende sua situação previdenciária com clareza e tem confiança em todas as opções que foram analisadas. É óbvio que quando você senta com o cliente, demonstra através de um estudo realizado efetivamente que aquele é o melhor benefício, que existem inconsistências no CNIS, que existiam vínculos que não estavam registrados, períodos que não haviam sido reconhecidos pelo INSS, isso demonstra segurança para o cliente. Ele passa a confiar muito mais no advogado e, claro, em razão disso, essa confiança se transforma em muito mais chance de êxito. Então isso é a segurança jurídica. Esse é um dos benefícios para o cliente quando se faz um diagnóstico previdenciário, um planejamento previdenciário de forma correta. Melhor benefício. O advogado assegura que o cliente receberá o benefício mais vantajoso possível, com base nos dados levantados. É claro que o cliente sempre busca um benefício muito mais vantajoso. Ele quer ganhar muito mais do que aquilo que ele ganhava, às vezes do que aquilo que ele ganhava trabalhando. Então o benefício, quanto mais vantajoso for, mais benéfico, óbvio, será para o cliente. E a satisfação dele será muito maior. Evita custos e desgastes. Erros no protocolo e indeferimentos podem levar a despesas extras e desgaste emocional para o cliente. O diagnóstico evita esses problemas desde o início. Lembre sempre, se você fizer um diagnóstico previdenciário correto, demonstrar isso com segurança para o seu cliente, por mais que o INSS venha indeferir o benefício, o seu cliente já estará ciente daquela situação. Um exemplo, você faz um pedido de reconhecimento da atividade especial insalubre no INSS, de determinado período que o seu cliente trabalhou. Você fez o diagnóstico previdenciário correto, passou isso para o seu cliente e demonstrou para ele que, muito possivelmente, o INSS vai indeferir o reconhecimento daquele período como atividade especial, que você terá que, então, buscar o judiciário. Note que você fez o planejamento previdenciário correto, o INSS não reconheceu o período, porém o seu cliente já está ciente daquela situação. Agora imagine o contrário, você não faz o diagnóstico previdenciário, faz o protocolo do pedido administrativo, o INSS não reconhece, e aí então você chama o cliente para dar ciência a ele que terá que buscar o judiciário para tentar reconhecer aquele período como atividade especial. A decepção do cliente será muito maior. Primeiro, que ele passará a não confiar em você. Segundo, que demandará tempo do qual ele não estava ciente, do qual ele não tinha ciência, ele sequer tinha ciência que teria que buscar o judiciário. Faça o planejamento previdenciário, diagnóstico, chame o seu cliente e explique dessas possibilidades para evitar esse desgaste emocional. O cliente ele quer mais é se aposentar. Ele não entende as nuances de pedidos administrativos da legislação. A maioria dos clientes são leigos, eles não vão entender isso. Então é importante que você deixe isso muito bem claro. E mais, uma dica de advogado. Sempre colha a assinatura do cliente de que ele está ciente das situações que levam desde o pedido administrativo até um possível ajuizamento de demanda. Inclusive quanto à demora na esfera administrativa e na esfera judicial.
Etapas do diagnóstico previdenciário. Agora vamos passar então para as etapas desse diagnóstico previdenciário, planejamento previdenciário. A reunião dos documentos. Solicitar ao cliente todos os documentos relevantes, incluindo o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, carteira de trabalho, obviamente, carnês de contribuição, se porventura existirem, contratos ou recibos específicos, se houver, e o PPP, para atividades especiais. PPP é o perfil profissiográfico previdenciário. Certidão de tempo de contribuição, que é a CTC, caso tenha atuado em regimes distintos, se for um servidor público que tenha regime próprio de previdência social, que queira averbar esse período no INSS, ele necessitará então da certidão de tempo de contribuição, e garantir que os documentos estejam atualizados e completos. Aqui vai uma dica em relação ao PPP. Tome cuidado quando você solicita PPP para o seu cliente. Por quê? O INSS ele considera a atividade especial somente até a data da emissão do PPP. Então imagine que o seu cliente trabalhou até março lá em determinada empresa e solicitou o PPP para fazer o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e teria o reconhecimento de um período de atividade especial. Isso ele requereu em março. Esse documento lhe foi entregue lá em março. Porém, você foi fazer o requerimento, em razão do diagnóstico previdenciário que você realizou, você foi fazer o requerimento somente lá em junho. Então passou de março a junho. Logo, esse PPP ele está desatualizado. Então, na data do protocolo, entre março e junho, o seu cliente estará perdendo períodos de atividade especial, porque o INSS não vai considerar a data do protocolo como atividade especial. Ele vai considerar a data da emissão do PPP. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com as datas de emissão dos documentos que tentam comprovar a atividade especial, para que você não corra risco de repente, lá na data do protocolo, aqueles 4 meses, 5, que seriam benéficos para o seu cliente, não possam ser reconhecidos, porque esse documento, o perfil profissiográfico previdenciário, estava com data anterior ao requerimento administrativo. Análise detalhada do CNIS. Então, o que é que você tem que verificar no CNIS? Os períodos registrados, os dados inconsistentes, como vínculos, datas sobrepostas, contribuições feitas fora do vínculo formal, exemplo, o MEI, microempreendedor individual, os autônomos, contribuinte individual, contribuinte facultativo, identificar lacunas e determinar os documentos necessários para a correção. Outra situação que você tem que verificar no CNIS são os indicadores do CNIS. Se você notar no CNIS, ele tem sempre, dependendo da situação, ao lado de remunerações ou ao lado de vínculos, algumas abreviações. Essas abreviações são os indicadores do CNIS. O que são os indicadores do CNIS? Eles podem indicar desde dependência na comprovação de vínculo, por exemplo, um contribuinte individual que não comprovou atividade como contribuinte individual. Uma remuneração que está abaixo do mínimo legal. Também vai ter a indicação do lado da remuneração. E aonde está a informação do que são efetivamente esses indicadores de CNIS que podem estar no CNIS do seu cliente? Está na última página do CNIS. Lá no rodapé vai aparecer a sigla a abreviação desse indicador do CNIS e exatamente o que é que seu cliente precisa comprovar. Pode ocorrer em algumas situações que esse indicador nada possa interferir na aposentadoria por tempo de contribuição, mas muitas das vezes sim, ele interfere com certeza. Verificação de requisitos. Avaliar se o cliente atende aos requisitos para o direito adquirido ou se precisa se enquadrar na regra de transição. Comparar os cenários para encontrar a estratégia mais vantajosa. Organização de informações é o quarto passo. Registrar todas as informações de forma estruturada, facilitando o planejamento previdenciário. Elaborar um resumo para o cliente, explicando suas opções e os próximos passos. É claro que se você fizer o planejamento previdenciário de forma correta, você vai ter que mostrar para o seu cliente quais são os passos a seguir e quais os passos que deverão ser feitos dependendo de uma situação de indeferimento administrativo. Você terá que buscar então a judicialização. Diagnóstico previdenciário, o diagnóstico previdenciário ou diferencial do advogado previdenciário. O diagnóstico previdenciário é o primeiro contato técnico entre o advogado e o caso do cliente. E essa etapa pode determinar um sucesso ou um fracasso do pedido. Um diagnóstico bem conduzido demonstra profissionalismo, cuidado e domínio técnico, posicionando o advogado como um especialista confiável e estratégico. Na advocacia previdenciária não basta protocolar um pedido, é preciso entender profundamente o caso do cliente, suas particularidades e desafios para construir uma solução personalizada e eficaz. Então, é aquilo que eu sempre digo, toma cuidado quando você faz simplesmente uma consulta ali de meia hora com o seu cliente, ele traz a documentação e você acha que aquilo está tudo certo. Você conversou a primeira vez com o cliente, viu a determinada situação que ele passou, fez uma contagem do tempo de contribuição, alguns colegas ainda fazem contagem
de tempo de contribuição de forma manual, no papel mesmo. É claro que hoje nós já temos N programas que podem fazer esse tipo de contagem de tempo de contribuição, e aí simplesmente você faz isso e protocola o pedido. E ao ter o retorno do INSS, você verifica que existiam diversas inconsistências, que existiam períodos que poderiam ter sido comprovados como atividade especial, que faltou a comprovação da atividade como segurado especial e que isso levou ao indeferimento do benefício do seu cliente. A primeira conversa com o seu cliente é somente a etapa inicial. Se for o caso, marque outras oportunidades para conversar com ele. Se existirem dúvidas, chama o seu cliente ao escritório. Peque sempre por ação. Peque sempre por ação, nunca por omissão. Documentos necessários para o diagnóstico previdenciário. O primeiro deles, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. O CNIS é a base do diagnóstico previdenciário. Sem ele, você não consegue fazer planejamento previdenciário. Salvo você for contratado, por exemplo, por um segurado especial agricultor que não tem sequer CNIS. Pode ocorrer. Infelizmente ocorre ainda isso no Brasil. Pode ocorrer do segurado sequer ter CNIS. E ele somente foi segurado especial, então ele não vai ter esse documento com contribuições ou outras anotações. Aí sim, aí não seria necessário o CNIS. Mas, de qualquer forma, se for o caso, mesmo o segurado especial, solicite esse documento. O que é o CNIS? O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É o documento oficial que reúne todo o histórico de contribuições previdenciárias do segurado. Ele contém informações sobre vínculos, salários de contribuição e períodos trabalhados. Importância: é a principal ferramenta utilizada pelo INSS para analisar direitos previdenciários. Serve como base para calcular o tempo de contribuição e identificar possíveis lacunas. Note que eu disse primeiro, é a principal ferramenta utilizada pelo INSS para analisar direitos previdenciários. O INSS, muitas das vezes, ele nem olha as carteiras de trabalho. Ele vai direto lá no CNIS para verificar se aquele vínculo, se todos os vínculos estão lá registrados. Se houver, talvez, uma inconsistência entre a carteira e o CNIS, aí sim. Mas eles vão pelo CNIS. Os vínculos que estão lá registrados são os vínculos que farão parte do cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você notar, ao final do pedido administrativo de uma aposentadoria por tempo de contribuição, você vai verificar que o próprio sistema Meu INSS pede para você verificar se os vínculos que estão expostos lá na tela, lá no pedido administrativo, efetivamente são aqueles trabalhados pelo seu cliente. E se, caso algum vínculo não constar naquela tela, você pode então ali adicionar. Por quê? O INSS está pegando aqueles vínculos que estão lá no protocolo administrativo, naquela tela que aparece para você lá no final, com base no CNIS. Por isso que, se acaso existirem períodos que não estão lá no CNIS, você vai poder incluir nessa etapa do requerimento administrativo. Um período como segurado especial, um período de atividade especial, você inclusive vai poder adicionar lá se tem que converter em 1.2 porque é mulher ou 1.4 se é homem. Período que foi reconhecido em sentença trabalhista, mas que não consta no CNIS, então você vai poder incluir nessa etapa. Logo, o CNIS é o documento base pelo que o INSS analisa o direito do cliente. Como obter o CNIS? Meios disponíveis. O mais comum é o portal do Meu INSS, o site ou aplicativo, e o atendimento presencial em agências do INSS. Mas o mais comum é buscar através do Meu INSS. Passo a passo para obter através do Meu INSS. Acesse o portal meuinss.gov, faça o login com CPF e senha. No menu principal, você vai clicar em Extratos, CNIS, lá onde vai constar as contribuições e os vínculos. Baixe o documento em PDF e salve para análise. Então, na tela nós temos a tela do Meu INSS. O CNIS nada mais é do que o extrato de contribuições, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Clicando, onde está em vermelho, é onde você vai começar então o download, ou seja, começar a baixar o documento. O passo seguinte, baixar o documento, aparece listas de vínculos, tem vários vínculos quando a pessoa tem o segurado. Vai clicar baixar o documento e em seguida, baixe sempre o documento com vínculos, contribuições e remunerações. Por quê? Se você baixar somente com vínculos, você não vai conseguir fazer o cálculo do valor do benefício. Somente vínculos e contribuições também vai ter prejuízo no cálculo efetivo do valor do benefício. Então, sempre clique ali, vínculos, contribuições e remunerações, que facilitará você na análise do valor do benefício inclusive. Esse é um exemplo então de CNIS que nós temos na tela. Se você verificar, tem vários dados. O NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, CPF, nome, data de nascimento, o nome da mãe do segurado. Na sequência nós temos então as relações previdenciárias. Sequência número 1, vai ter o NIT, o código da empresa, a origem do vínculo, a matrícula do trabalhador. O trabalhador é trabalhado, qual tipo de vínculo? Se era empregado ou agente público, se era empregado CLT. A data do início
e a data de fim. E como eu disse, tem um indicador que ali é o IEM, que é o indicador do CNIS, que já está então anotado nesta tela. Dica: certifique-se de que o documento está atualizado antes de começar o diagnóstico previdenciário. É claro, se você for fazer um cálculo em dezembro, por exemplo, e aí você tem um CNIS que somente tem vínculos e remunerações até março, o valor do benefício vai ser diferente, porque estarão faltando as contribuições de março a dezembro. Então você tem sempre que verificar se aquele CNIS que o teu cliente lhe traz ou aquele mesmo que você vai baixar lá, fazer o download, se ele está devidamente atualizado. A estrutura do CNIS. O CNIS é dividido em seções que apresentam dados cadastrais, nome completo, CPF e outros dados, vínculos empregatícios, nome das empresas, períodos de admissão e demissão, contribuições, valores pagos ao INSS e data dos recolhimentos, outros dados, informações de contribuições, como autônomo, MEI, facultativo ou contribuinte individual. Detalhes importantes: períodos intercalados ou omitidos, valores que não correspondem ao histórico do cliente, verifique sempre isso, se tem algum período que não está ali. Seu cliente lhe trouxe, por exemplo, carnês de contribuição como contribuinte facultativo, contribuições realizadas dentro do vencimento e não consta no CNIS, você vai ter que requerer a retificação do CNIS para que passe a constar essas contribuições. Também valores que não constam no histórico de contribuição, se for o caso, vai ter que pedir a retificação, mas lembrando, sempre comprovando essas contribuições. Não basta fazer o requerimento administrativo para retificar o CNIS sem qualquer documento. O INSS simplesmente vai indeferir. Principais erros do CNIS. Quais são os erros mais comuns? Ausências de vínculo, empresas ou períodos de trabalho que não aparecem. Isso é normal ocorrer no CNIS. Datas incorretas, divergência entre datas de admissão, demissão e registros da carteira. Também é comum as datas que constam na CTPS serem diferentes daquela data que consta lá no CNIS e vice-versa. Salários inconsistentes, valores abaixo ou acima do que efetivamente foi recebido. Erro comum de ocorrer no CNIS, também tem que ficar atento a isso. Duplicidade de registros, mesmos períodos registrados mais uma vez. Infelizmente, nós lidamos com um documento que é gerado por uma máquina e pode ocorrer de ter duplicidade de registros. E quais são os impactos dos erros no CNIS? Redução no tempo total de contribuição. Lembre que para a aposentadoria por tempo de contribuição, qualquer que seja a regra de transição, salvo o direito adquirido, você vai ter que ter um tempo mínimo de contribuição. E se você não tiver esse tempo mínimo de contribuição para as regras de transição, o seu cliente muito possivelmente não vai conseguir o benefício que ele tanto pleiteia. Então a redução no tempo de contribuição é o impacto dos erros que podem ocorrer. Problemas no cálculo do valor do benefício. Remunerações abaixo daquilo que efetivamente foi recolhido ou ausência de remunerações, isso influencia obviamente no valor do benefício. Como corrigir os problemas no CNIS? Identificar o problema, falta de registro, duplicidade, valores errados. Reunir documentos comprobatórios, como carteira de trabalho, recibos de pagamento, contratos de trabalho, carnês de contribuição, se for aplicável. Protocolar requerimento no meu INSS ou presencialmente. Dica: explicar ao cliente a importância de resolver erros antes de entrar com o pedido administrativo. O cliente ele quer mais é protocolar o benefício, ele quer que você protocole. Para o cliente, como eu disse, a maioria são pessoas leigas. Então, para eles, o que importa é o pedido estar lá no INSS. Mas você tem que demonstrar para ele, principalmente quando envolve tempo de contribuição e valores do benefício. Demonstrar para ele que se corrigir aquela inconsistência, aquele erro no CNIS, o valor do benefício poderá ser outro. Inclusive, o tempo de contribuição poderá ser outro. Então, deixe isso muito claro para o seu cliente que é necessário fazer o requerimento de retificação do CNIS. Ah, mas professor, eu posso fazer isso quando do protocolo, junto ao INSS, do próprio pedido? Pode, não haverá problema algum, você pode fazer. Mas te digo, muitas vezes isso passará em branco, o servidor não analisará e aí você vai ter que brigar por isso lá na justiça. Caso você faça esse pedido de retificação antes mesmo do protocolo, e aí sim o servidor analise com calma, porque ele só vai estar analisando o pedido de retificação, de correção daquele erro, muito possivelmente esse erro vai ser corrigido. E sendo corrigido, se tornará muito mais fácil o protocolo administrativo, a análise pelo servidor e, se for o caso, a judicialização. Benefício de analisar o CNIS no diagnóstico. Vantagens para o cliente: garantir que todos os vínculos e contribuições sejam reconhecidos, é óbvio. Evitar perda de períodos que podem aumentar o valor do benefício, que poderiam aumentar o valor do benefício. Identificar o melhor caminho para a aposentadoria, regras de transição ou direito adquirido. Vantagens para o advogado, é claro. Facilita o planejamento previdenciário e reduz erros no protocolo administrativo. Agrega valor ao atendimento ao apresentar soluções personalizadas. Quando você fala que tem que corrigir os erros no CNIS, o cliente verifica que você está atento a tudo, que você está mostrando, que você está buscando um trabalho de eficiência. Então é importante
que você também mostre isso para o cliente, isso obviamente será uma vantagem para você. Conclusão, o CNIS é o documento mais importante no diagnóstico previdenciário. Uma análise detalhada garante segurança e precisão no planejamento previdenciário. Dica final, sempre verifique a consistência do CNIS com os outros documentos apresentados pelo cliente. Sempre confronte o CNIS com outros documentos que o seu cliente, porventura, venha lhe trazer, para que você verifique se realmente aquilo que está no CNIS é também aquilo que está nos documentos do seu cliente. Carteiras de trabalho e carnês de contribuição. Não menos importante é a carteira de trabalho para o empregado e carnês de contribuição se for para um contribuinte facultativo ou contribuinte individual. Carteira de trabalho e os carnês de contribuição são peças fundamentais para o reconhecimento de períodos trabalhados e contribuições realizadas. Esses documentos complementam o CNIS e garantem maior precisão no cálculo do tempo de contribuição e benefício previdenciário. Carteiras de trabalho. Carteira de trabalho, definição e relevância. Documento oficial que registra os vínculos formais do trabalho do segurado. Inclui admissões, demissões, alterações salariais e funções desempenhadas. Importância para o diagnóstico previdenciário. Com uma carteira de trabalho você vai conseguir verificar quais foram os períodos trabalhados pelo seu cliente, se existiram alterações nos valores do salário. Normalmente nas últimas páginas da carteira, quando há alterações nos valores de salário, lá tem as anotações. Você vai poder verificar se aquelas contribuições que constam no CNIS realmente batem com aqueles valores que foram pagos para o seu cliente. Complementa e valida as informações contidas no CNIS, comprova períodos trabalhados que podem não estar registrados, é a base para identificar lacunas do histórico contributivo. Informações registradas na carteira de trabalho. Admissão e demissão, período exato de trabalho em cada vínculo. Alterações contratuais, promoções, mudanças de função, ajustes salariais. Dados do empregador, vai ter lá então o terceiro, nome da empresa, CNPJ e local de trabalho. Anotações diversas, afastamento, licença maternidade, acidente de trabalho, afastamento por auxílio-doença, por aposentadoria por invalidez, se for o caso, rescisões contratuais e acordos trabalhistas, se assim o for. Esse então é um exemplo de uma carteira de trabalho onde tem então o contrato efetivamente registrado. Carnês de contribuição, o que são e sua importância. Os carnês de contribuição são documentos usados por contribuintes individuais, facultativos ou segurados especiais. Lembrem, o segurado especial também pode contribuir para a Previdência, o agricultor, o pescador, enfim, para comprovar o pagamento das contribuições previdenciárias. Então é desta forma que estes contribuintes, o facultativo, o segurado especial e o individual, comprovam as contribuições para o INSS. Mas lembrando, o individual que presta serviço, a pessoa jurídica, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição não é dele, aí é da pessoa jurídica para a qual ele presta serviço. Mas o autônomo, como se dizia antigamente, que é um contribuinte, que pode ser um contribuinte individual, e ele trabalha por conta própria, aí o recolhimento é a responsabilidade dele. Aí ele vai ter que fazer através do carnezinho mesmo. Então os carnês de contribuição comprovam as contribuições por esses segurados. Por que são importantes os carnês de contribuição? Permitem comprovar contribuições realizadas fora de vínculos empregatícios formais. Então são aquelas pessoas que não possuem vínculos empregatícios formais que se utilizarão dos carnês de contribuição para a comprovação da remuneração para o INSS. Complementam lacunas no tempo de contribuição do segurado. Tipos de carnê. Carnês mensais preenchidos manualmente e as guias de recolhimento esporádico, guia da Previdência Social. Então aí nós temos um exemplo então de guia da Previdência Social, que é o carnezinho lá que as pessoas utilizam para realizar as contribuições mensais. Lembrando que esse documento você pode orientar o seu cliente a conseguir numa livraria mesmo. Livrarias fornecem, mas tem que se atentar para os detalhes do preenchimento. Principalmente, data de pagamento, normalmente é até o dia 15 de cada mês, o contribuinte tem que pagar esse valor, e o número da inscrição, o NIT, número da inscrição do trabalhador. Se você pagar com atraso, se o cliente pagar com atraso, pode ocorrer do INSS não reconhecer essa contribuição. Se o preenchimento do NIT for errado, muito possivelmente essa contribuição ou ela não vai para ninguém, ou pode ir para uma outra pessoa que não o seu cliente. Então tem que tomar cuidado no preenchimento do carnê carnê da Previdência Social. Análise detalhada da carteira de trabalho. Primeiro passo então das análises. Verificar se todos os períodos registrados constam no CNIS. Identificar lacunas ou períodos ausentes. Conferir alterações salariais para calcular corretamente o benefício. O segundo passo, atenção a detalhes. Assinaturas e carimbos devem estar legíveis. Anotações rasuradas ou incompletas podem exigir complementação documental. Sempre olhe as carteiras de trabalho do seu cliente, principalmente aquelas carteiras mais antigas. Tome cuidado com isso, porque
porque alguma rasura, alguma coisa, algum detalhe que você não possa verificar efetivamente naquele documento pode então levar ao indeferimento do benefício, ou talvez você não consiga corrigir uma inconsistência no CNIS. Então analise com calma também as carteiras de trabalho. Se houver uma rasura, por exemplo, na data de admissão do cliente, peça para ele trazer outros documentos que possam comprovar a data de início do contrato de trabalho. Um exemplo, TRCT, termo de rescisão do contrato de trabalho. Se ele trabalhou determinado período numa empresa e foi despedido, lá no termo de rescisão do contrato de trabalho vai constar lá quando efetivamente ele foi contratado. Se não tem a TRCT, se é alguém que está trabalhando ainda, o vínculo está em andamento, você pode solicitar para que ele peça ao empregador uma declaração de quando se iniciou aquele vínculo, ou até mesmo o livro de registro de empregado, o extrato do fundo de garantia, lá consta a data da opção, que nada mais é do que a data de admissão. Seu cliente também pode buscar esse extrato junto à Caixa Econômica Federal, que é normalmente quem então gerencia o fundo de garantia. Isso são documentos que podem então vir a ajudar a retificar em caso de rasura, por exemplo. Complementos necessários. O terceiro, contrato de trabalho, contra-cheques e recibos em caso de dúvidas ou ausência de dados. Verificação dos carnês de contribuição. Primeiro, como analisar? Confirme a autenticidade dos carnês, carimbos bancários ou comprovantes eletrônicos. Verifique se os valores correspondem às alíquotas exigidas para a categoria. Isso é importantíssimo. Você tem que confrontar aquele valor que o seu cliente pagou no carnê com aquilo que efetivamente corresponde ao código. Porque além de você ter que tomar cuidado com o vencimento, com a competência, com o NIT, você tem que verificar se o código de contribuição do seu cliente está correto. Vamos a uma seguinte situação. O seu cliente é facultativo. Ele não exerce atividade alguma. É uma dona de casa, por exemplo, ou é um estudante. E aí, no momento do preenchimento do carnê, se coloca o código lá de contribuinte individual. Contribuinte individual é aquela pessoa que trabalha por conta própria. Ele tem uma espécie de remuneração porque ele mesmo trabalha, ele mesmo produz. Se você colocar o código como contribuinte individual e na verdade a pessoa é contribuinte facultativo, ela pode ter sérios problemas perante a Previdência Social, porque a Previdência pode exigir que ela comprove a atividade dela exercida como individual. E se ela não comprovar, o que é que ocorre? Aquelas contribuições não serão validadas e o seu cliente estará jogando dinheiro fora, dinheiro pelo ralo. Segundo, complementação de dados. Utilize os carnês para preencher lacunas no CNIS, especialmente para contribuintes autônomos ou MEI. Em caso de atraso nos recolhimentos, verifique se houve pagamento de juros ou multa. Problemas comuns nos documentos. Erros frequentes na carteira de trabalho. Registros ilegíveis ou ausentes. Datas de admissão e demissão divergentes do CNIS. Como eu disse, isso é comum ocorrer. Falta de anotação de afastamentos ou rescisões. Também é muito comum ocorrer. Problemas nos carnês. Guias sem autenticação ou com valores incorretos. Pode acontecer da guia, seu cliente afirma de forma indubitável que realizou o pagamento, mas aí não tem a autenticação. Se não tem autenticação, até a prova em contrário, ele não pagou. E isso é um grande problema para ele, porque aí aquela contribuição não vai constar lá no CNIS, não vai constar aquele período de contribuição, também não vai constar para o cálculo do valor do benefício. Pagamentos feitos fora do prazo e não regularizados. Se os pagamentos foram feitos fora do prazo, muito possivelmente o INSS também não vai reconhecer. Isso é um grande problema para o seu cliente. Impactos no diagnóstico. Perda de períodos contributivos, em caso de erros na carteira ou nos carnês, inconsistências que atrasam o deferimento do benefício. Como corrigir as inconsistências, então? Carteira de trabalho. Se for nas carteiras de trabalho, solicitar documentos complementares, como os contratos, recibos ou declarações de empregadores. Protocolar pedido de correção no INSS, correção no CNIS pelo meu INSS ou presencialmente. Segundo, se for nos carnês de contribuição, regularizar guias atrasadas no INSS, apresentar os carnês como prova em requerimentos administrativos. Dica: sempre valide as informações com o cliente antes de apresentar o pedido. Essa é uma dica importante. Tudo aquilo que você vai levar ao conhecimento do INSS ou do judiciário, valide isso com o cliente. E mais, pegue a assinatura dele, colhe a assinatura dele, colha que ele tem ciência que aquilo está de forma errada ou inconsistente no CNIS ou na carteira de trabalho ou no carnê de Previdência Social, que aquilo pode levar a um indeferimento. Então valide, deixe sempre cientificado ao seu cliente de forma expressa, por escrito. Benefício de uma análise detalhada, então. Para o cliente, maximiza o tempo de contribuição reconhecido, garante maior precisão no cálculo do benefício, evita indeferimentos por falta de contribuição. Para o advogado, base sólida para um planejamento previdenciário eficiente, reduz riscos de questionamentos administrativos ou judiciais.
Conclusão: a carteira de trabalho e os carnês de contribuição são documentos indispensáveis para o diagnóstico previdenciário completo. Sua análise detalhada é essencial para identificar períodos não registrados, corrigir inconsistências e garantir que o cliente receba o benefício mais vantajoso. Dica final: organize os documentos em ordem cronológica. Sempre valide as informações no CNIS. Aqui nós temos ainda a situação dos contratos de trabalho, se é aplicável, ou seja, se for o caso, se o seu cliente tiver contratos de trabalho. Os contratos de trabalho são documentos importantes que detalham as relações formais entre empregador e empregado, complementando as informações da carteira de trabalho e do CNIS. Servem como prova adicional para os períodos não registrados corretamente ou com inconsistência. Hoje, até em razão da questão eletrônica, muitos contratos de trabalho já vão diretos para a carteira, mas pode ocorrer de existir, por exemplo, um contrato de prestação de serviço de um contribuinte individual, um documento, e se isso for necessário para a comprovação daquele período como contribuinte individual. Esse contrato então servirá como prova, é um documento de suma importância. O que são contratos de trabalho? Documento jurídico que formaliza a relação entre o empregador e o empregado, especificando direitos e obrigações de ambas as partes. As principais informações registradas no contrato, então: a data do início do trabalho, o término do contrato, função desempenhada pelo trabalhador, jornada de trabalho e salário pactuado, condições específicas como cláusulas de exclusividade ou adicionais. Por que os contratos de trabalho são importantes? Obviamente que o primeiro deles é a comprovação dos vínculos. Quando os registros da carteira de trabalho ou CNIS apresentam inconsistências, o contrato serve como prova complementar. Validação de informações ajuda a confirmar períodos trabalhados, salários e alterações contratuais. Correção de erros permite ajustar dados ausentes ou incorretos do INSS. Reconhecimento de direitos é essencial em casos de vínculos antigos ou em ações trabalhistas que envolveram reconhecimento retroativo para períodos. Aqui vai uma dica em relação a reconhecimento de vínculo na esfera trabalhista. Muito embora você possa produzir somente a prova testemunhal na esfera trabalhista e ter o reconhecimento deste vínculo na esfera trabalhista, mas para fins previdenciários, se não houver a produção de prova material, ou seja, documental, para a comprovação deste vínculo lá na esfera trabalhista, muito possivelmente o INSS vai negar a averbação deste período de trabalho e também das contribuições que foram invertidas por aquele empregador que teve essa ação trabalhista contra ele. Então é importante que, se você mover uma ação trabalhista para o seu cliente e lá somente produzir prova testemunhal, explique a ele que pode ocorrer do INSS não reconhecer esse período. E caso você tenha prova documental, produza a prova documental, ainda com relação à ação trabalhista de reconhecimento de vínculo. Se com a produção de prova testemunhal o INSS já não vai reconhecer muito possivelmente esse período, imagine então em relação a acordos. Se o seu cliente fizer um acordo de reconhecimento de vínculo sem produção de qualquer prova, seja ela testemunhal ou documental, e somente faça o acordo, aí sim, com certeza o INSS não vai reconhecer, você não vai conseguir averbar esse período do seu cliente e pode, inclusive, como a gente diz aqui no Sul, espernear na justiça, que não vai conseguir o reconhecimento. Então, explique sempre ao seu cliente. Mesmo que você não atue na trabalhista, se ele vier lá, fez um acordo trabalhista lá e reconheceu o vínculo de tal a tal período, já explica a ele. Esse período o INSS não vai reconhecer e muito menos a justiça. Quando solicitar contratos de trabalho, primeiro deles, períodos não registrados no CNIS, emprego que não aparece no contrato, no cadastro do CNIS. Conflito de dados, divergências entre datas de admissão ou demissão no CNIS e na carteira de trabalho. Vínculos informais judicializados, quando houve o reconhecimento de vínculo por decisão judicial, que nada mais é do que ação trabalhista. Anotações ilegíveis na carteira de trabalho, complemento para registros rasurados ou faltantes. Conforme eu disse anteriormente, se houver alguma rasura, algum vínculo que não está legível, aí sim o contrato de trabalho servirá para prova complementar para a comprovação deste vínculo. Elementos essenciais dos contratos. Quais são os elementos que devem constar num contrato de trabalho? O nome completo do empregador, do empregado, a data de início e término do contrato, função desempenhada e descrição das atividades. Salário, forma de pagamento e adicionais, como insalubridade e periculosidade. Cláusulas sobre desligamento ou término contratual. Dica: contratos incompletos podem ser complementados com recibos de pagamento ou declarações de empregadores. Como analisar os contratos de trabalho, então? Verificação de inconsistências. Compare as datas do contrato com as informações do CNIS e da carteira de trabalho. É claro que você vai fazer essa confrontação sempre. Não deixe de confrontar os documentos que o seu cliente traz com aquilo que está lá no CNIS. Primeiro, não vá só pelo CNIS. E segundo, não vá só pelos documentos do seu cliente. Confronte os documentos para verificar se aquelas informações fecham
e se aquilo é benéfico para o seu cliente, se fecha o tempo de contribuição, se o valor do salário de benefício será aquilo de bom grado para o seu cliente. Atenção a detalhes. Cheque a função registrada e os salários declarados, especialmente para cálculos de benefício. É claro que você vai verificar os salários de contribuição do seu cliente lá no CNIS e também aquilo que foi pago lá através do contrato de trabalho. Porque às vezes aquilo que está no CNIS não é aquilo que foi pago no contrato de trabalho e vice-versa. Registros omitidos. Identifique períodos reconhecidos judicialmente que ainda não constam no CNIS. Validação de dados. Utilize o contrato como base para corrigir erros no cadastro do CNIS. Problemas comuns nos contratos. Quais são os problemas comuns nos contratos de trabalho? Erros e inconsistências. Datas divergentes em relação à carteira de trabalho. Pode acontecer. Contratos não assinados ou incompletos. Lembre que um contrato não assinado pelo empregador não é contrato. Como é que você vai dizer que o seu cliente segurado trabalhou em determinada empresa se somente o contrato contém a assinatura dele? Então o contrato ele pode até não conter a assinatura do seu cliente, mas ele tem que conter a assinatura do empregador, porque depois seu cliente pode assinar. Mas um contrato sem assinatura do empregador não é contrato de trabalho. Falta de informações sobre a função ou salário também tem que constar, principalmente se for função em atividade especial, isso é importantíssimo. E também, óbvio, o salário tem que constar no contrato de trabalho. Impacto no diagnóstico previdenciário em relação aos contratos. Períodos não computados no tempo de contribuição, cálculo incorreto no valor do benefício. Como resolver? Solicitar outros documentos complementares, como recibo de pagamentos ou declarações. Contratos de trabalho e os requerimentos administrativos. Primeiro, utilização na correção de dados. Os contratos podem ser apresentados ao INSS para justificar ajustes no CNIS. Segundo, requerimentos e reconhecimento de períodos. Servem como base para solicitar a inclusão de vínculos omissos. E terceiro, em caso de judicialização, em caso de negativa do INSS, negativa administrativa, você terá a judicialização. Os contratos são provas fundamentais em processos judiciais. E os benefícios da análise dos contratos. Para o cliente, garantir que todos os períodos trabalhados sejam reconhecidos. Maior precisão no cálculo do benefício. Para o advogado, facilita a comprovação de períodos em ações administrativas ou judiciais. Complementa e valida dados presentes com outros documentos. Conclusão, os contratos de trabalho são documentos indispensáveis no diagnóstico previdenciário, pois complementam informações e corrigem inconsistências. Uma análise detalhada dos contratos permite identificar períodos trabalhados que não constam no CNIS ou na carteira de trabalho. Uma dica final, sempre solicite contratos de trabalho em caso de dúvida sobre vínculos empregatícios e utilize-os como prova adicional nos requerimentos administrativos. Agora nós vamos passar para um outro documento que talvez seja de pouco conhecimento de alguns advogados previdenciaristas. É a chamada certidão de tempo de contribuição. Esse documento, nós vamos ver adiante, ele é emitido para, normalmente, quem quer levar para o regime geral de previdência, ou seja, para o servidor público, que é de regime próprio de previdência social e quer levar aquelas contribuições para o INSS, para que aquele período contributivo lá no outro regime passe a constar lá no INSS e isso também passe a constar como tempo de contribuição para que ele possa se aposentar, possa conseguir o benefício. Então, a certidão de tempo de contribuição, a CTC, é o documento utilizado para certificar e averbar períodos de contribuição de um regime previdenciário para o outro. Ela está regulamentada, então, através do artigo 94 da Lei 8.213 e o artigo 125 e seguintes do Decreto 3.048, além da Instrução Normativa 128 de 2022. O que é a CTC? É o documento emitido para certificar o tempo de contribuição de um segurado em um regime previdenciário. RGPS, Regime Geral de Previdência Social, ou RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, possibilitando sua contagem em outro regime. A base legal, então, é o artigo 94 da Lei 8.213, permite o aproveitamento do tempo de contribuição de um regime para o outro, a Instrução Normativa 128, que detalha os procedimentos para solicitação, emissão e utilização da CTC. De quem é a responsabilidade pela emissão, então, desse documento? Certidão de tempo de contribuição. É emitida pelo regime previdenciário em que o segurado contribuiu, mediante solicitação. Então, se é um segurado, servidor público que está vinculado ao regime próprio de previdência social, ele vai ter que solicitar lá para o Instituto de Previdência dele. Ele não pode ir lá no INSS requerer que o INSS emita aquela certidão de tempo de contribuição. Ele solicita para o órgão a qual ele está vinculado. Então nós temos o artigo 94 da Lei 8.213, que diz o seguinte: para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que
em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Contexto e aplicação. Determina que o tempo contribuído em um outro regime pode ser aproveitado no cálculo do benefício no regime atual, desde que atendidas as exigências legais. Exceção. O tempo não pode ser usado para cumprimento de carência, ele serve só para contribuição. Lembrem disso. Se você trouxer o período do seu cliente lá do regime próprio de previdência para o regime geral de previdência social e tentar contar como carência, não dará certo. O artigo 96 da Lei 8.213 diz o seguinte: o tempo de contribuição ou de serviço de que trata essa seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Então é óbvio, não vai ser admitido em condições especiais, desde que não conste lá na CTC que era atividade especial. É vedada a contagem de tempo de serviço público como de atividade privada quando concomitantes. Então é óbvio, né? Se aquele segurado ele trabalhou lá no serviço público pela manhã e à noite ele era empregado, regime geral de previdência social, você não vai ter como somar os dois tempos. Aquilo é atividade concomitante. Você não vai ter como aumentar o tempo de contribuição do seu cliente, porque são atividades concomitantes. Seguindo então, não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão da aposentadoria no outro. Se você já utilizou num determinado regime de previdência, você não vai poder querer utilizar para outro regime de previdência, é impossível isso. Quarto, o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição, correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente e multa de 10%. A CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de Previdência Social para ex-servidor. Então, nesse caso aqui é importante. Se você for procurado por um cliente que busque, então, a emissão de uma CTC e ele esteja vinculado ao regime próprio de Previdência, ele não vai conseguir. Ele tem que se tornar ex-servidor para, então, pedir aquele período para levar para outro regime. É vedada a contagem recíproca, no sétimo, recíproca do tempo de contribuição do regime geral por regime próprio de Previdência Social sem emissão da CTC. É claro que tem que ter emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao regime geral tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. A oitava, é vedada a desaverbação do tempo em regime próprio de Previdência Social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. E por último, nono, para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidos no parágrafo 4º do artigo 40 e parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem, como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e determinados data a data. Isso trata, então, daqueles períodos de atividade especial em que o segurado trabalhou, deve constar especificamente lá na CTC. Parágrafo único, temos ainda. Qual que é o contexto e aplicação, então, da CTC? Proíbe a contagem duplicada de períodos, já utilizados para a concessão de aposentadoria. Garante que o tempo seja usado uma única vez para benefício previdenciário. Então, você utilizou, seu cliente utilizou o período de tempo de contribuição de determinado regime em outro, ele não vai poder utilizar novamente, posteriormente. Temos o decreto 3.048, que trata disso. A emissão da CTC será feita mediante requerimento do interessado e deverá conter identificação do servidor ou segurado, períodos de contribuição detalhados, declaração de que os períodos não foram utilizados anteriormente para concessão de benefício. Qual o contexto e aplicação, então, da CTC? Estabelece os elementos obrigatórios na emissão da CTC, garantindo transparência e confiabilidade. Reforça que a emissão deve ser feita apenas mediante solicitação formal. Temos também a Instrução Normativa 128 do INSS, que tem as principais disposições, que a CTC é um instrumento hábil para a transferência de tempo de contribuição entre regimes da Previdência. A CTC, novamente, então, deve conter a identificação do requerente, períodos de contribuição, informações sobre regime de origem, declaração de que os períodos não foram utilizados em benefício anterior. É vedada a emissão de CTC para períodos já utilizados para obtenção de benefício previdenciário em qualquer regime. É claro que se o seu cliente já utilizou aquele período em outro regime, ele não vai conseguir utilizar mais de uma vez. Contexto e aplicação detalha as diretrizes operacionais para emissão e utilização da CTC, garantindo alinhamento com as legislações superiores. Situações em que a CTC é necessária. Casos comuns. Averbação de tempo do regime geral para o regime próprio e vice-versa. Requerimento de aposentadoria híbrida pode ocorrer. Reconhecimento de períodos contributivos em mais de um regime. Proibições. Não pode ser emitida para períodos já utilizados. Conforme já dito, se já foi utilizado o período, não tem como emitir para se utilizar em outro regime. Problemas comuns na CTC.
Erros frequentes, períodos de contribuições omitidos, divergência entre registros no CNIS e a CTC, ausência de declaração sobre não utilização anterior. Então, esses requisitos têm que estar presentes lá na CTC, sob pena de não reconhecimento do período por aquele regime onde se busca a averbação. E aí o seu cliente pode ter problemas. Impactos legais, indeferimentos de benefício devido a inconsistências, necessidades de complementação documental ou retificação. Correção e validação da CTC. Procedimentos. Solicitar correção junto ao órgão emissor, apresentando documentos complementares. Em caso de recusa, recorrer ao INSS ou ao órgão do regime próprio. Judicialização, em última instância, com base no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, primeiro você solicita a correção junto ao órgão emissor, apresentando documentos complementares. Em caso de recusa, você pode recorrer. Se for do INSS uma CTC, você recorre junto ao INSS. Se for de outro regime, recorre junto àquele regime. Não resolvido na esfera administrativa, você pode buscar então a justiça, o judiciário, através da judicialização, em razão do artigo 5º, inciso 35, que nada mais é do que o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Documentação complementar, contra-cheques, contratos de trabalho e relatórios de contribuições do INSS. Conclusão. A CTC é regulamentada então ali pela Lei 8.213, pelo Decreto 3.048, pela Instrução Normativa 128/2022. É um documento indispensável para a transferência de tempo entre regimes previdenciários. Dica final, sempre valida a CTC com outros documentos. E, se necessário, complemente com as informações do CNIS ou outros regimes formais. O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário para as Atividades Especiais. Esse documento é de suma importância se o seu cliente lhe relatar que trabalhou em atividades especiais. Atividades insalubres, periculosas, penosas. Sem esse documento, não faça requerimento de reconhecimento de atividade especial para conversão de tempo comum e averbação para o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo que seu cliente venha relatar isso, a não ser questão de reconhecimento por categoria profissional. Mas o PPP é indispensável para o reconhecimento deste tipo de atividade. O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, é um documento obrigatório para comprovar exposição a agentes nocivos. É regulamentado também pela Lei 8.213, lá no artigo 58, pelo artigo 68 do Decreto 3.048. O PPP é indispensável para a aposentadoria especial e, claro, para a conversão do tempo especial em comum. O que diz o artigo 58 da Lei 8.213? Está lá, no parágrafo 1º principalmente. A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos será feita mediante formulário, que nada mais é do que o PPP, na forma estabelecida pelo INSS, emitido com base em laudo técnico, que é o LTCAT, de condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Então, esse formulário que se trata ali no artigo 58 da Lei 8.213, nada mais é do que o PPP. O que é a contextualização, então, do PPP? Estabelece que a comprovação do tempo especial depende de documentos como o PPP e o LTCAT, o laudo técnico de condições ambientais. Esse laudo, claro que fica na empresa, que a empresa entrega para o empregado é o PPP. O laudo técnico precisa ser elaborado por profissionais habilitados. Não adianta ser emitido por qualquer outro profissional, por engenheiro de segurança, enfim, por técnico de segurança do trabalho, que não vai ter validade. Tem que ser por aqueles profissionais mencionados anteriormente. O artigo 68 do Decreto 3.048 diz o seguinte lá no seu parágrafo 3º. A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento em meio físico e eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base no LTCAT, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Logo, como eu disse, não pode ser técnico de segurança para emitir o LTCAT, muito menos o PPP. Então, a empresa vai ter que ter esse profissional ou que contrate alguma empresa que faça isso. Este artigo regulamenta o formato e a obrigatoriedade do PPP. Determina que o documento deve ser atualizado constantemente e assinado por profissional habilitado. O artigo 57 da Lei 8.213, então. A aposentadoria especial será devida aos segurados que tiver trabalhado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos. Só lembrando aqui, pessoal, que neste caso da aposentadoria especial nós temos as regras anteriores à reforma, lá de 2019, e temos as regras de transição, as regras transitórias e as regras permanentes após a reforma da Previdência. Você fazendo o diagnóstico do previdenciário do seu cliente, se for o caso, para uma aposentadoria especial, que não é o que nós estamos tratando hoje, você vai verificar em qual regra ele se enquadra. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, você busca a conversão daquele período trabalhado em atividade especial para que passe a ser considerado como comum e seja averbado para contar como mais tempo de contribuição para o seu cliente.
Mas lembrando, essa conversão de tempo especial em comum, ela somente é cabível até a emenda constitucional número 103 de 2019. Para períodos após novembro de 2019 não é mais possível a conversão. E mais, lembrando ainda, a conversão de tempo especial em comum para a mulher ela é acrescida de 1,2% ou 20% e para o homem de 1,4% ou 40%. Mas atente-se, para o planejamento previdenciário, que a conversão de tempo especial em comum para a contagem para a aposentadoria por tempo de contribuição somente é possível até novembro de 2019. Então nós temos aqui no parágrafo 3º do artigo mencionado no artigo 57 da Lei 8.213, a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado perante o INSS do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde, a integridade física durante o período mínimo fixado. Contextualização: este artigo define a aposentadoria especial e as condições então de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de nocividade. A estrutura do PPP. Conforme o decreto 3.048, tem que ter a identificação do trabalhador e do empregador, o histórico das atividades, o registro de agentes nocivos, é claro, medidas de controle adotadas, EPI e EPC, assinatura do responsável técnico, médico de segurança, médico ou engenheiro de segurança do trabalho. Problemas comuns e impactos legais. Erros frequentes, falta da assinatura do responsável técnico. Se não tiver assinatura do responsável técnico, o INSS não vai reconhecer esse tempo como especial e nem vai converter para comum, e inclusive judicial você não vai conseguir também. Dados incompletos sobre agentes nocivos, se não constar os agentes nocivos que o seu cliente esteve exposto, também não haverá o reconhecimento. Impactos: negativa de tempo especial, necessidade de complementação documental ou ações judiciais. Correção de problemas no PPP. Soluções: solicitar a correção ao empregador. Primeiro passo é solicitar ao empregador a correção deste PPP. Apresentar laudos complementares como o LTCAT. Acionar a justiça caso o empregador se recuse a corrigir o documento. Benefícios do PPP completo. Para o trabalhador, reconhecimento dos períodos especiais, é óbvio. Garantia de direitos previdenciários. Para o advogado, base sólida para ações administrativas ou judiciais. Redução nos riscos no deferimento do benefício. Dica final: sempre valida o PPP com outros documentos, se necessário complemento com laudos periciais. Orientação ao cliente e reunindo os documentos necessários. A etapa inicial de qualquer diagnóstico previdenciário é a reunião dos documentos, completos e organizados. Objetivo: garantir que todos os vínculos e contribuições sejam reconhecidos, evitando lacunas ou erros no processo. Por que é importante reunir os documentos? Óbvio, segurança jurídica, provar vínculos e contribuições realizadas pelo cliente, evitar lacunas, identificar períodos que podem estar ausentes no CNIS ou em outros regimes. Facilitar a análise, garantir que todas as informações estejam disponíveis para escolher a melhor estratégia previdenciária, evitar problemas no INSS. Documentos corretos, completos, agilizam o protocolo administrativo. Documentos essenciais. O CNIS, como já dito anteriormente, carteiras de trabalho, carnês de contribuição, o PPP, CTC se for o caso. E como organizar esses documentos? Verifique a completude. Todos os períodos trabalhados estão documentados? Há lacunas de contribuição? Organize em ordem cronológica. Sempre os documentos por período, começando pelo mais antigo. Garantia legibilidade. Certifique-se que os registros estão legíveis e completos. Identifique os documentos complementares, contratos, recibos, contra-cheques ou declarações. Podem ser necessários para comprovar períodos não registrados. Dicas práticas para o cliente, então. Acesse o meu INSS, verifique e baixe o CNIS atualizado. Revise a carteira de trabalho, certifique-se que todos os vínculos estão corretamente registrados. Busque carnês de contribuição, localize carnês antigos, especialmente se houver períodos como autônomo ou facultativo. Solicite o PPP, caso tenha trabalhado em condições insalubres ou perigosas. Peça ao empregador o documento atualizado. Reúna os documentos complementares, contratos de trabalho, comprovantes de pagamento, declarações de sindicatos ou empregadores. Erros comuns na reunião dos documentos. Documentos faltantes, CNIS desatualizado, ausência do PPP ou da CTC, informações ilegíveis, rasura na carteira de trabalho. Carnês sem autenticação bancária, períodos não comprovados, lacunas de contribuição sem documentos que justifiquem, falta de organização, documentos desordenados dificultam a análise. Como ajudar o cliente a reunir os documentos? Forneça um checklist, faça uma lista dos documentos, oriente o cliente como obter esses documentos, por exemplo, o CNIS através do meu INSS, carteira de trabalho, buscar todos os registros, inclusive os mais antigos, o PPP, perfil profissional previdenciário, solicitar ao empregador, a CTC, requerer junto ao órgão previdenciário onde contribuiu e oferecer, claro, suporte.
Explico como regularizar as contribuições ou solicitar documentos faltantes. Benefícios de reunir os documentos corretos. Para o cliente, maior segurança jurídica. Reduz os riscos de indeferimento no INSS. Economia de tempo no processo administrativo. E para o advogado, para você que é o mais importante, também, claro, para o cliente, facilita para identificar a melhor estratégia de benefício, redução de erros e trabalhos no diagnóstico, agilidade na análise de períodos de contribuição. Conclusão, orientar o cliente sobre como reunir os documentos necessários é essencial para um diagnóstico previdenciário. Documentos como CNIS, carteira de trabalho, PPP, CTC e carnês de contribuição devem ser reunidos e organizados e revisados com cuidado. Então, tivemos a nossa aula sobre diagnóstico previdenciário, que nada mais é do que um planejamento previdenciário. Você aprendeu desde o conceito de diagnóstico previdenciário até como realizar esse diagnóstico previdenciário juntamente com o seu cliente, os documentos necessários para a realização do diagnóstico previdenciário, para que você possa, então, através do diagnóstico previdenciário, verificar se o seu cliente tem o tempo de contribuição suficiente, qual a melhor regra que se aplica a ele e, inclusive, se aquele benefício é benéfico para ele ou não, evitando os erros através do diagnóstico previdenciário. Te aguardo, então, na próxima aula. Um forte abraço.